Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus Cristo. Começa agora Humanidade Livre. Humanidade Livre é um programa de reflexão que você pode participar fazendo as suas perguntas agora na minha página do Facebook, Padre Beto Bauru. Humanidade Livre é um programa, mas é também uma proposta para que você se assuma como um ser humano e um ser humano livre. É essa proposta que eu te faço. Cada vez mais humano, cada vez mais sensível ao outro, cada vez mais sensível à natureza, cada vez mais sensível aos seus atos, aos nossos atos, atos que devem ser atos de bondade, de fraternidade, de amor, de solidariedade, de comunhão e de partilha, mas também atos livres, não é? Onde eu não faço porque tenho que fazer, não faço porque eu sou obrigado a fazer, não faço porque alguém me impõe a fazer, não faço porque Deus deseja que eu faça. Não, eu faço porque eu desejo fazer. Esse é o meu desejo. Não é? Eu sou um ser livre. Humanidade, ela só é humanidade se ela for livre. E viver na liberdade é o grande desafio. Não é? Ser humano e ser livre. Bom, hoje no programa Humanidade Livre, já que nós estamos assim nos aproximando do Natal, eu quero refletir um pouco com vocês sobre o nascimento de Jesus Cristo. Isso mesmo, o nascimento do Cristo. E justamente o nascimento do Cristo, como está narrado principalmente nos 3 evangelhos, não é? Que é Marcos, Lucas e Mateus. Não é? Porque em João nós não temos um nascimento do Cristo, não é? Propriamente dito. Mas eu gostaria de esclarecer algumas coisas e desmistificar também outras. Você vai ver que o presépio que nós geralmente fazemos no Natal, pelo menos os católicos, não representa exatamente aquilo que Jesus vivenciou no seu nascimento ou que sua mãe vivenciou. Muito bem, eu preciso esclarecer o seguinte, que a palavra Bíblia vem de biblos, que quer dizer biblioteca, um conjunto de livros. Então muitas pessoas leem a Bíblia como se fosse um único livro, um livro que tem um começo, meio e fim. E na verdade a Bíblia não é um livro assim. É um livro que foi compilado muito depois do surgimento de Jesus Cristo, na era de Constantino e em Roma, e foram compilados livros diversos, livros judeus, judaicos, os 4 evangelhos que nós temos, as cartas de Paulo, enfim, diversos livros de diversas naturezas também, diversos gêneros, não é? Nós temos livros fictícios, como o livro de Jó, nós temos um livro erótico, que é Cântico dos Cânticos, nós temos livros proféticos, enfim, nós temos uma camada enorme de gêneros dentro dessa biblioteca que é a Bíblia. Né? Então não dá para você ler a Bíblia, ou pelo menos não convém, né, você ler a Bíblia de cabo a rabo, né? Mas você precisa saber exatamente de onde vem cada livro, qual a sua intenção, qual a intenção do autor em escrever aquele livro. Não é? O livro, por exemplo, Eclesiastes, ele foi escrito por um filósofo, ou pelo menos pelos discípulos desse filósofo, que é Coelho. Esse era o nome do filósofo. Um filósofo andarilho, não é? Que caminhava e ensinava. E um filósofo que não acredita na vida pós-morte. É um filósofo que acredita que a vida aqui já é um dom de Deus e é o único dom de Deus a todos nós. Não é? Do pó nós saímos e do pó voltaremos. Não é? Enfim, é um livro bem diferente dos evangelhos, que anunciam a ressurreição, não é? Que proclamam a ressurreição. Bom, e os evangelhos? Bom, a palavra evangelium, não é? Quer dizer boa nova, boa notícia. E qual é essa boa notícia, afinal de contas? Bom, a boa notícia é o reino de Deus. Exatamente, o que o Cristo veio pregar, exatamente o que está no centro da pregação de Jesus Cristo, é o início, já no início do Evangelho de Marcos, nós já sabemos, quando ele diz: convertei-vos porque o reino dos céus, o reino de Deus está próximo. Não próximo no sentido de
temporal da palavra, não é? Senão aí alguns poderiam argumentar, então ele errou há muito tempo, não é? Porque já passaram 2000 anos e nós não vimos esse reino de Deus. Não, é no sentido geográfico da palavra. O reino de Deus está muito próximo de você. Basta você querer, basta você querer ser uma pessoa boa nesse mundo, querer ser uma pessoa que transforme esse mundo num mundo melhor. Você está construindo o reino de Deus. Não é? Cada avanço da humanidade, cada transcendência que a humanidade faz para o melhor, é a construção desse reino de Deus, que sempre está próximo de nós. Basta eu querer. Não é? E é claro, esse reino de Deus se completa com a morte, que é um fenômeno que não deveria ser chamado assim. Deveria ser chamado como ressurreição. A morte, ela não é o fim, mas ela é a completude do ser. Não é? Ela é a ressurreição. E as pessoas que passam por essa ressurreição estão muito próximas de nós, não é? Porque o mundo, a dimensão superior, não é lá no espaço sideral, né? Lá existem planetas, né? Mas é aqui muito próximo de nós. Não é? Então essa é a boa nova. A boa nova é que a vida é eterna e a boa nova é que essa vida vai construindo vida, vai construindo um reino que não é dos homens, mas é um reino de Deus, portanto é um reino de amor. E eu construo esse reino de amor amando, né? Eu caminho caminhando, eu construo esse reino de amor amando, né? Exercitando o amor com as pessoas. Mas vamos voltar aqui sobre o nascimento de Jesus. Então, o Evangelho, ele é sempre uma boa nova, ele não é exatamente uma história, ele não é exatamente uma biografia de Jesus Cristo. Esse não é o gênero literário dos Evangelhos. Os evangelistas, aqueles que escreveram os Evangelhos, não tinham a intenção de contar exatamente como foi a vida de Jesus Cristo, mas de lançar uma boa nova, que é justamente esta que eu acabei de contar aqui. Não é? E o nascimento de Jesus Cristo, ele tem assim algumas contradições, não é? Que precisam ser desmistificadas, né? E ele não representa exatamente um fato histórico. Pelo menos o nascimento narrado nos evangelhos de Lucas e Marcos. Não é? Lucas e Mateus, desculpa. Lucas e Mateus são evangelhos que narram realmente o nascimento de Jesus. Nesses evangelhos nós não temos um nascimento histórico, mas nós temos uma construção. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Nada daquilo aconteceu. Tá? E nós vamos ver em detalhes isso. Se nós não pudermos acabar nesse programa, nós continuamos no próximo programa. E se você quiser fazer alguma pergunta enquanto a gente vai abordando esse tema, fique à vontade em fazer aí na minha página. Muito bem. O que nós notamos do Evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho a ser escrito, até o Evangelho de João, que é o último evangelho a ser escrito? Nós notamos uma tendência à divinização de Jesus Cristo. Ou seja, de criar uma imagem divina de Jesus Cristo. Isso vai crescendo. Em Marcos, Jesus quase que se apresenta como um profeta, não é? Como um ser especial, um homem especial, mas que veio pregar uma boa nova. De repente, em Mateus, você já tem um nascimento celeste. Em Lucas, isso se intensifica. Não é? E depois, em João, nós já não temos nem nascimento de Jesus. Jesus já é Deus e ele vive antes do surgimento do universo. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós e já vivia muito antes, numa vida eterna. Ele era propriamente Deus. Não é? Então, você tem um crescendo. Interessante que os primeiros escritos sobre Jesus Cristo são as cartas de Paulo, são os mais antigos. E em Paulo nós não temos nenhuma referência de um nascimento celeste, de um nascimento de um ser celestial. Nós não temos nenhuma referência a um Jesus, Deus, que nasce e de uma forma extraordinária. Não é? Isso nós não temos nas cartas de Paulo. Qual o interesse de Paulo? O interesse de Paulo é a ressurreição. Não é? É como ele escreve na primeira carta à comunidade de Corinto, capítulo 15, versículo 17, ele vai dizer assim:
se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Não é? Então, o grande interesse de Paulo é a ressurreição, é provar que a ressurreição realmente aconteceu. É claro que Paulo tinha o maior interesse também se ele soubesse de um nascimento espetacular, de um nascimento cheio de anjos e de magos, enfim, é claro que Paulo registraria isso, não é? Mas Paulo nos dá a entender que ele não tem conhecimento disso, apesar de ele ser um investigador, não é? E está muito próximo do fenômeno Jesus Cristo. Não é? Ele não conheceu Jesus Cristo, mas ele está muito próximo desse fato, desse acontecimento, e conversa com pessoas que conviveram com Jesus Cristo. Então, mas Paulo vai tratar especialmente da ressurreição e não de um nascimento mágico ou de um nascimento celestial. Para as próximas gerações depois de Paulo, parece que há um interesse muito grande de um nascimento que seja um nascimento espetacular, de um nascimento com aspectos divinos. Não é? Parece que cresce entre os evangelistas ou cresce entre as pessoas que escreveram os evangelhos esse interesse de transmitir a figura divina de Jesus. Não é? Daí então crescendo. Marcos é modesto nesse sentido, depois vem Mateus e Lucas que vão intensificar isso, e depois vem João que já declara Jesus como Deus. Não é? Bom, em Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito, não é? E é o mais antigo, portanto. Não é? E em Marcos nós não encontramos nenhum nascimento, então não há nenhum nascimento de Jesus Cristo. O que há é uma declaração de Deus durante o seu batizado. Então, quando Jesus se deixa batizar por João, então ali se ouve uma voz, não é, que diz: "Este é meu filho muito amado, em ti eu coloco o meu bem-querer". Não é? Então ali há uma manifestação de uma voz que declara que ali está um filho de Deus, pelo menos um filho de Deus. Não é? Depois, em Mateus, nós já temos um nascimento onde Deus aparece através de um anjo, não é? Só que num sonho. Não é? Então, José está noivo de Maria, não é? Lembrando que naquela época o noivado durava uma semana, aliás, um ano, desculpa, durava um ano. Geralmente a menina deveria ter os seus 12 anos e meio, né? Então José é bem mais velho do que a menina Maria, ou Miriam, né? E então ela tem 12 anos e nesse período de noivado ela fica grávida, né? E José então pretende dispensá-la, mas de uma forma muito discreta, que não venha a prejudicá-la, né? E aí então José tem um sonho, né, uma noite, e nesse sonho aparece um anjo que o tranquiliza, dizendo que ela está grávida, mas não de um outro homem, está grávida através do Espírito Santo. Né? Não é exatamente assim que se expressa, de um outro homem, mas através do Espírito Santo. O anjo deixa em aberto também como isso realmente aconteceu. Não é? Então no Evangelho de Marcos você não tem um nascimento. No Evangelho de Mateus você não tem um nascimento, uma narrativa do nascimento propriamente dita. Não é? No Evangelho de Lucas, sim. Não é? Aí o anjo, ele aparece para Maria, ele vai anunciar a Maria que ela vai ser mãe do Salvador e assim por diante. Nós vamos ter vários efeitos especiais, anjos proclamando o nascimento de Jesus para os pastores e tudo mais. E depois, como eu disse, em João, Jesus já é o próprio Deus, então ele não precisa desse nascimento. Ao prólogo lá de João, onde ele declara que Jesus já existia muito antes da criação, não é? E ele se fez carne e habitou entre nós. Então, nós vamos ficar assim, abordando o nascimento de Jesus, nos concentrando mais no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, que são os dois evangelhos que fazem referência ao nascimento de Jesus. Não é? Eu disse que Marcos ele não tem um nascimento propriamente dito, né?
com manifestações divinas, mas ele tem o fato do nascimento, não é? E tem o fato do sonho de José, não é? E depois dos magos, não é? Que é também uma manifestação aí interessante, não é? Então são conhecidos o Evangelho de Marcos e de Lucas como os evangelhos que retratam um pouco esse Lucas de forma bastante detalhada e Mateus um pouco mais modesto também, mas de uma forma um pouco mais aprofundada ao nascimento de Jesus. Mas vamos lá em Lucas, não é? Lucas capítulo 2, de 1 a 3. Não é? Aqui nós encontramos várias contradições, vários erros do evangelista Lucas, ou daqueles que escreveram o nascimento de Jesus. Bom, a história começa, quer dizer, a dificuldade de Lucas é levar Jesus de Nazaré para Belém, não é? Porque para Lucas, como para Mateus, Mateus vai fundamentar isso no Antigo Testamento, Jesus tem que nascer em Belém. Por quê? Porque Belém foi a cidade do rei Davi, foi a cidade onde nasceu Davi. Não é? Então, Lucas tem o maior interesse de trazer Jesus de Nazaré para Belém. Nós estamos falando aí de 130 quilômetros de distância, não é? E uma subida, quer dizer, uma viagem bem íngreme, é uma viagem bem difícil, principalmente o trajeto que José faz. Não é? Mas por que então José tem que ir a Belém? Né? Então aí Lucas narra que o imperador romano manda, ele determina um recenseamento para aquela região. E um recenseamento que não é nada normal, é um recenseamento muito anormal. Por quê? Porque para o imperador, os judeus deveriam se recensear não no lugar onde eles trabalhavam e viviam, mas no lugar de origem da sua família. E esse recenseamento é um absurdo. Por quê? Porque para Roma não havia interesse nenhum na árvore genealógica dos judeus. Não havia interesse de, se José era da árvore genealógica de Davi, de José ter que ir a Belém para fazer o seu recenseamento, não é? Para participar do censo. Então é uma coisa absurda. Imagine o caos que teria sido a Palestina, judeus circulando para cá, para lá e para cá, indo até a sua cidade de origem para se recensear. E é absurdo por quê? Porque qual o interesse de um censo? Qual o interesse de um recenseamento para Roma? É a cobrança de impostos. Não é? Se é a cobrança de impostos, não me interessa, como romano, saber qual é a árvore genealógica do judeu. O que me interessa é o que ele faz, a sua atividade profissional e aonde ele trabalha. Não é? Então, segundo o direito romano, isso também está descrito no direito romano, segundo o direito romano, qualquer recenseamento deve ser feito no lugar da atividade profissional do indivíduo que pertence ao Império Romano. No caso dos judeus, teria que ser ali. E aí nós ficamos naquela. Não é? Bom, se José teve que ir a Belém, de duas uma. Não é? Ou José foi a Belém porque ele tinha atividade profissional em Belém, não é? E se ele tinha atividade profissional em Belém, então ele devia ter residência em Belém. Portanto, Jesus não nasceu na manjedoura, não é? Na marginalidade. Não é? Ou José não tinha nada em Belém, portanto, Jesus nasceu em Nazaré. Ponto final. Não é? Então, esse recenseamento criado por Lucas, e é uma criação mesmo, não é um recenseamento muito mal elaborado, muito mal pensado. E também não há registro de nenhum recenseamento nessa época. Não é? Há sim um recenseamento que é feito 6 anos depois do nascimento de Cristo. Pode até ser que tenham errado o nascimento, a data do nascimento de Cristo. Não é? E Jesus tenha nascido 6 anos antes, não é? Depois, desculpa. É provável, há uma teoria de que Jesus tenha nascido 7 anos antes do nascimento de Cristo, tá? Antes do ano 0. Não é?
Mas, de qualquer forma, houve um recenseamento sim, não nesses moldes que os judeus tinham que ir à sua cidade de origem, não, nos moldes do direito romano, ou seja, um censo onde os judeus tinham que se recensear no seu lugar de atividade profissional, 6 anos depois do nascimento de Cristo. E que teve uma rebelião muito grande, uma revolta muito grande nesse recenseamento. Mas no ano zero, no chamado ano zero, no ano que nasceu Jesus Cristo, nós não temos registro nenhum histórico de um recenseamento. E olha que os romanos eram impecáveis em termos de registrar os seus atos, eles eram extremamente burocráticos, né? Tudo que eles faziam era registrado, então, e não há nenhum registro sobre isso. Também nós temos alguns erros. Se você se interessar em ler o nascimento de Jesus, nós vamos ver algumas falhas de Lucas, falhas históricas. Então ele coloca Quirino como o governador da Síria, né, nessa época. E não, Quirino foi nomeado governador da Síria 6 anos depois de Cristo, justamente no ano em que teve o recenseamento, né, que causou uma revolta muito grande na Judéia, na Samaria, uma revolta que foi liderada por um judeu chamado Judas o Galileu. Né? Esse Judas o Galileu era um dos líderes revolucionários e ele lidera esse movimento contra o recenseamento. Não é? Então, o motivo da ida de José para Belém como recenseamento é um motivo absurdo. Não é? José, ele mora na Galileia, ele tem sua atividade em Nazaré, não é? Ele está sob o governo de Herodes, que é o governo local, não é? E os romanos, eles não estão interessados na árvore genealógica, não é? De José, não é? Ele está interessado muito mais na atividade profissional. Fato é que não teve o recenseamento, mas vamos supor que tivesse tido um recenseamento, e esse recenseamento, sim, absurdo, né? O José, coitado do José, tem que viajar 130 quilômetros para Belém para se recensear, porque ele vem da árvore genealógica de Davi. Não é? Bom, a gente tem alguns aspectos assim que são difíceis de acreditar nisso, porque se José tinha atividade em Belém, ele era razoavelmente, ele tinha uma condição econômica razoável, pelo menos. Não é? E não é isso que mostra os próprios evangelhos. Quando José e Maria vão apresentar Jesus ao templo, eles têm que oferecer um animal. Não é? E eles não oferecem um cabrito, eles não oferecem um boi para ser sacrificado, eles oferecem 2 rolas, né? 2 pombinhas, não é? Que era a oferta, o sacrifício de pessoas pobres, né? De pessoas humildes. Então, essa é mais uma prova de que José não tinha atividade profissional em Belém e, portanto, não tinha nada que fazer em Belém. Mas Belém é importante para Lucas, porque ali nasceu Davi, então ele tem que colocar Jesus nascendo em Belém. Uma outra dificuldade nessa narrativa, de entendê-la como histórica, é como é que José pega a sua mulher grávida do último mês, não é? E faz com que essa mulher venha a ter que enfrentar essa viagem tão longa e tão difícil. Não é? Pelo menos o trecho que José pegou, que o trecho que vai pelo Jordão, né? É o caminho de Jericó, que passa pelo Vale do Jordão, é um trecho muito difícil. Por quê? Porque Jericó está a 250 metros do nível do mar. E Jerusalém, onde fica pertinho Belém, não é? Está a 750 metros do nível do mar. Então é uma subida, e uma subida difícil, não é? Então, como é que pode um homem pegar uma mulher grávida, sendo que a mulher não se recenseava, então Maria não tinha nada que fazer em Belém, vamos supor que teve esse recenseamento, e que esse recenseamento era assim mesmo, ou seja,
os homens tinham que ir ao seu local de origem, da sua árvore genealógica, e se recensear lá. José não precisava levar Maria, não é? E fazer com que ela fizesse essa viagem tão longa e tão íngreme, né? Ainda mais estando no último mês do nascimento do seu filho. É claro que ele deixaria a sua esposa lá na sua casa, confortavelmente, né, em Nazaré, e não enfrentar essa situação. E aí chega em Belém e não encontra hospedagem, não encontra hospedagem, e ele com essa mulher grávida, com Maria grávida. Aqui também nós temos soluções mais fáceis, né? Esse homem, José, ou ele não é muito inteligente, ou Lucas está criando uma história aí que realmente é difícil de se acreditar. Por quê? Porque Betânia está muito próxima de Belém, né? Então, e Maria tem uma prima em Betânia, né, que é Isabel. Então não custava nada deixar Maria em Betânia e ir se recensear em Belém, ponto final. Não é? Ou então, Belém fica a 8 quilômetros de Jerusalém. Então, se não encontrasse hospedagem em Belém, se não quisesse ir à casa da prima Isabel, incomodar a prima Isabel, porque ela também tinha acabado de ter um filho, José podia ter ido a Jerusalém, que é uma cidade muito maior, com muito mais possibilidades, e ali encontrar uma possibilidade um pouco mais confortável do que um estábulo, não é? Bom, um outro erro de Lucas aqui também, não é? Além de Quirino, não é? Lucas coloca o acontecimento também na época de Herodes, está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 5. Sendo que Herodes, esse Herodes que Lucas faz menção aqui, é um Herodes que morreu no ano 4 antes de Cristo. Então, ele já não está mais vivo, é seu filho que está governando, não é? Então, esse Herodes aqui, Herodes o Grande, ele não vive mais. Então, não só Quirino vai assumir a Síria 6 anos depois do nascimento de Jesus, como Herodes também, ele morre 4 anos antes do nascimento de Jesus. É outro erro que Lucas comete aqui, não é? E Tibérios? Tibérios também é outra menção, não é? Tibérios foi nomeado imperador 19 de agosto do ano 14 depois de Cristo. Então, no ano 14 depois de Cristo. E Lucas coloca Tibérios ali como imperador romano que manda fazer esse censo tão absurdo, não é? Pôncio Pilatos, só por curiosidade, Pôncio Pilatos ele vai viver ali de 26 depois de Cristo a 36 depois de Cristo como procurador romano, não é? E Herodes Antipas, não é? De 4 a.C. a 39. Então, Herodes Antipas, sim, ele estava governando ali a Judéia, mas não o Herodes que Lucas cita, não é? Outro absurdo, e vamos acabar por aqui, porque o nosso tempo já acabou, é colocar Anás e Caifás no mesmo tempo. Mas isso eu esclareço no próximo programa, tá bom? Espero que você leia o nascimento de Jesus e entenda que isso é uma construção e não exatamente um fato histórico. Tá bom? Até o próximo programa.